Neste vídeo, dando continuidade ao estudo do Novo Testamento, já encerramos o estudo dos Evangelhos, vamos conversar sobre o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, que registra especialmente o surgimento da igreja em Jerusalém e, a partir de Jerusalém, a igreja alcançando os confins da terra. Praticamente todo o mundo conhecido de então, ou pelo menos ali, o mundo nas imediações do mar Mediterrâneo. A autoria do livro de Atos é atribuída a Lucas. E Lucas, que também é considerado o autor do terceiro evangelho, Lucas foi um companheiro de viagem de Paulo. Não só um companheiro das viagens missionárias de Paulo, mas um companheiro de ministério de Paulo. Na verdade, o livro de Atos, a partir da segunda viagem missionária, passa a utilizar a primeira pessoa do plural. Lucas, quando fala a partir da segunda viagem missionária de Paulo, ele utiliza realmente o plural, o que muitos entendem que é uma indicação de que na segunda viagem missionária de Paulo, então, Lucas estava acompanhando ele. Eu particularmente prefiro entender que Lucas já saiu junto com Paulo na primeira viagem missionária, e eles levaram, como resultado já do seu trabalho em conjunto, o Evangelho de Lucas. Mas isso é uma questão que diz respeito à datação do Evangelho de Lucas. A datação do livro de Atos, ela, obviamente, só pode acontecer depois que aqueles relatos, então, todos contidos no livro, efetivamente aconteceu, o livro só pode ter sido escrito melhor e, portanto, ser datado, de uma data após a conclusão de tudo o que aconteceu e foi relatado no livro. O livro de Atos ele termina no capítulo 28 com a prisão domiciliar de Paulo em Roma. E muitos entendem que essa foi apenas a primeira prisão de Paulo. Depois ele teria sido solto e preso novamente. Mas eu vou deixar para tratar disso no momento apropriado. Então, como Paulo chega em Roma e fica preso, segundo o livro de Atos, lá no capítulo 28, por 2 anos, o registro histórico encerra por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, é relativamente seguro considerar que o livro de Atos deve ter sido escrito por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo, para relatar o surgimento da igreja e especialmente o trabalho de Paulo. O livro de Atos, então, ele pode ser dividido basicamente em 2 porções. Uma primeira porção que vai até ali, o capítulo 10, mais ou menos, que trata da igreja em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, e depois a segunda porção, a partir, já no capítulo 9 a gente tem o relato da conversão de Paulo, mas a partir do capítulo 11, então, demonstrando como o evangelho chegou até os gentios, chegou até os confins da terra. E é muito interessante porque nós temos como resumir o livro de Atos e também identificar um esboço, em um esboço que leva em conta essa progressão do Evangelho, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e em Samaria, e por fim até os confins da terra, em Atos 1:8, palavras de Jesus aos apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se nós pegarmos cada uma dessas localidades geográficas, Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra, nós temos aí como que um esboço, uma divisão do livro de Atos. Até o capítulo 7 em Jerusalém, depois entre o capítulo 8 e o capítulo 10, Samaria e Judéia, e aí por fim, então a partir do capítulo 11, já com a conversão de Cornélio no capítulo 10 pela pregação de Pedro, mas a partir do capítulo 11 em especial, o evangelho chegando aos gentios, o evangelho chegando até aos confins da terra. Agora, em Atos 1:8, o Cristo ressurreto menciona o Espírito Santo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o livro de Atos ele dá uma ênfase muito especial à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes no livro de Atos. E ele é tratado como uma pessoa mesmo, como alguém que dirige, que se relaciona, que dirige cada um dos discípulos, cada uma daquelas pessoas que estava envolvida na realização da obra
de Deus na realização do cumprimento da grande comissão dada por Jesus para que o Evangelho fosse levado a todo mundo, a toda criatura, a todas as etnias, a todos os povos, para que o Evangelho chegasse até aos confins da terra, como ele de fato chegou e como ele de fato nos alcançou. Para que isso acontecesse, para que o Evangelho chegasse até os confins da terra, aqueles primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, também considero que Paulo seja o 12º apóstolo, e ele teve uma visão um pouco mais clara disso já num primeiro momento, mas aqueles discípulos de Jesus precisaram se dar conta de algo que já estava claro nas palavras de Jesus, algo que já estava claro nas ordens, no comissionamento dado por Jesus, mas que eles, como humanos, como pessoas, num primeiro momento podem ter não compreendido. E há uma certa relutância, a gente percebe uma certa relutância do próprio Pedro em Atos 10, no episódio da conversão de Cornélio, a respeito disso. E o que eles precisaram compreender é que o Evangelho é indistinto para judeus e gentios. É o mesmo Evangelho para esses povos, essas etnias diferentes. Sim, a revelação de Deus em Cristo chegou primeiro aos judeus, porque a etnia de Jesus era judaica, Jesus era judeu, existe toda uma história de Deus com o povo de Israel, é claro, mas o objetivo dessa história de Deus com o povo de Israel foi a revelação especial de Deus em Cristo. E essa revelação especial de Deus em Cristo alcança os gentios. E esse é o caráter essencial do Evangelho, fundamental do Evangelho. Gentios e judeus impede igualdade. E essa foi uma questão muito importante no começo da igreja, e isso foi objeto de expressa consideração no capítulo 15 de Atos, no chamado Concílio de Jerusalém. Essa questão da admissão da pregação do Evangelho aos gentios, isso já estava acontecendo, certo? Isso já aconteceu já tinha acontecido no capítulo 10 por meio de Pedro, já existia uma igreja vibrante em Antioquia, a partir do capítulo 11 a gente verifica isso. Paulo e Barnabé, nos capítulos 13 e 14, fazem a sua primeira viagem missionária, então o Evangelho chega aos gentios. O Espírito Santo já estava agindo nesse sentido, mas no capítulo 15, então, os irmãos se reúnem para considerar essa situação. Nós notamos também no relato do capítulo 15 a direção do Espírito Santo, e ali, então, a igreja reconhece. Isso tem um caráter apenas declaratório, é um reconhecimento, não tem caráter constitutivo, não é algo que a igreja estabeleceu. Esse é um plano de Deus que foi apenas reconhecido por aqueles irmãos naquele momento, provavelmente ali no ano 49 ou 50 depois de Cristo, no chamado Concílio de Jerusalém. O que eles reconheceram? Reconheceram que o Evangelho também era para os gentios e que os gentios não deveriam se submeter à lei de Moisés, aos aspectos cerimoniais da lei de Moisés. Ou seja, os gentios receberam o Evangelho pela graça. Na verdade, os judeus também receberam o Evangelho pela graça. Agora, um judeu, enquanto povo, ele tem certas tradições que estão relacionadas à revelação de Deus lá do Antigo Testamento, mas, uma vez que nós compreendemos a essência do Evangelho em Cristo, esses hábitos, essas tradições dos judeus se tornam meramente aspectos culturais. É errado que os judeus se mantenham apegados a certas práticas, como práticas alimentares, por exemplo? Não. É errado impor isso aos gentios. Enquanto um aspecto cultural do povo judeu não tem nenhum problema. Mas enquanto algo constitutivo da salvação, enquanto algo normativo, enquanto algo litúrgico, até vamos colocar assim, aí sim nós temos um problema. Isso Paulo desenvolve especialmente na carta aos Gálatas, e sobre essa carta existe uma série de vídeos aqui no canal. Então eu não vou me ater a isso aqui, estou perdendo na verdade muito tempo. Um aspecto importante para encerrar esse vídeo a respeito da igreja em Jerusalém é que nós percebemos, especialmente nos primeiros capítulos ali do livro de Atos, na parte final do capítulo 2 e nos capítulos seguintes, que aquela igreja ela se organizava nas casas, ela se reunia em casas. E embora eu não veja isso necessariamente como algo normativo, só está certo se nós nos reunirmos em casas, eu entendo que nós temos liberdade para nos reunirmos como entendermos melhor enquanto igreja visível, mas isso nos fornece um modelo muito válido, muito adequado e muito apropriado para o desenvolvimento dos relacionamentos entre os irmãos
e para o crescimento da igreja. A igreja nas casas. Então, a igreja pode estar em templos assim chamados, né? São apenas construções feitas por mãos humanas, o templo do Espírito Santo somos nós. A igreja pode se reunir em templos, a igreja pode ter locais de reunião, tudo bem, não tem problema, pode ter dias específicos, tudo isso é muito certo, muito válido e pode ser muito bíblico também, se for praticado da forma correta, mas é muito importante também, ou é muito válido, que a igreja se reúna nas casas e tenha essa vivência de igrejas nas casas. Os nomes podem variar muito, né? Podem chamar de célula, culto caseiro, grupo caseiro, grupo familiar, enfim, o nome pode variar muito. O importante é a essência do que acontece ali, aquela convivência, aquela liberdade, aquela direção do Espírito Santo naquela pequena reunião de poucos irmãos preocupados uns com os outros, preocupados com o crescimento espiritual uns dos outros, preocupados com a edificação uns dos outros. E nós temos no livro de Atos um belo modelo, um belo exemplo a respeito disso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.